Pronto, agora que nós já temos o conhecimento básico de como é que funciona o bot, qual é a arquitetura básica dele, nós vamos aprender um pouquinho sobre o objeto mensagem. Esse objeto mensagem, se você fazer a impressão dele, se você imprimir ele no Python lá, você vai ter uma noção do que tem dentro dele, o que você pode acessar, e você pode usar esses atributos que ele tem para enviar uma mensagem, para enviar uma foto, para qualquer coisa do tipo. Então é o seguinte, digamos que você quer saber qual o primeiro nome do usuário. Aí você vem dentro do objeto mensagem, acessa o from user, certo? E aí no from user você vai acessar o atributo first name, e aí vai ter lá o nome do usuário. Digamos que você quer acessar o ID do usuário, aí você vem em from user, ID, e aí você vai ter esse número inteiro aqui. E aí digamos que você quer acessar qual o tipo de chat que ele está usando. É um chat privado, é um chat grupo. Aí você vem aqui no objeto mensagem e acessa o atributo chat. Dentro do atributo chat você vai encontrar aqui o ID e o tipo no caso desse chat. No caso vai ser o tipo dele, é um tipo privado. Então o usuário ele iniciou uma conversa privada, ele enviou uma mensagem para o bot ele enviou este comando através de um chat privado. Ah, mas qual foi o comando que ele utilizou? Aí dentro do objeto mensagem, você consegue acessar o atributo text. Dentro desse atributo text, você consegue ver qual foi o tipo de mensagem, qual foi o tipo de comando que ele utilizou. E o tipo de comando que o usuário, com este ID nesse chat privado, que ele utilizou foi o comando /ajuda. E aí dentro desse objeto aqui você tem outras coisas, como se foi uma foto, se foi um vídeo, se foi uma localização, se foi um contato que ele enviou, por exemplo, digamos que você quer que o bot responda toda vez, um bem-vindo, toda vez que um usuário entra. Toda vez que um usuário entra no grupo. Esse atributo aqui, ele vai ser retornado como verdadeiro. Então, um usuário, um membro novo no chat. Aí ele vai vir como verdadeiro. E aí você tendo isso, como filtrar isso aqui, aí você consegue saber quando um usuário novo entrou no seu grupo. Tá, beleza, mas como é que eu posso, digamos que eu quero que ele filtre toda vez que um usuário enviar um sticker. Certo? E aí como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode filtrar isso? E aí no caso existem os 4 tipos de filtros. Que existe o filtro que é o que a gente vai utilizar, que é o filtro de tipo de conteúdo, certo? Existe o filtro de uma expressão regular, que você envia como uma string. Existe o filtro que a gente já utilizou, que foi o filtro de comando, que é uma lista de palavras, uma lista de comandos, que essa função vai ser ativada quando essa palavra estiver dentro dessa lista de comandos. E existe também um filtro de função. Toda vez que você enviar alguma coisa e essa função ela retornar verdadeiro, aí a função do bot vai ser ativada. Entendeu? Digamos que você quer autenticar um usuário. Aí você envia para esta função que você pré-definiu, digamos, uma função de autenticação. Nessa função de autenticação, você envia o argumento, sei lá, o ID do usuário. Aí, se essa função que você já predeterminou, ela retornar verdadeiro, ou seja, se esse ID estiver autorizado a fazer o login, aí você retorna true. Você retornando true, aí a função do bot vai ser executada. E aí você consegue, o usuário só chegou nessa função porque a minha função que eu predeterminei que ele passasse primeiro de autenticação, ela retornou como verdadeiro. Então o usuário foi um usuário autenticado e ele seguiu com a função do bot.
E aí, beleza, o que, que a gente pode utilizar no filtro de tipos de conteúdo? A gente pode filtrar um texto, um áudio, um documento, uma foto, um sticker, um vídeo. Tudo isso aqui você pode filtrar. Então, por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui de como é que a gente faria para estar filtrando um sticker em uma mensagem. O bot só vai responder quando a mensagem tiver um sticker, certo? Então, primeiro a gente vai fazer o básico aqui, certo? Que no caso vai ser a importação do módulo. No caso, import telebot. Para facilitar, você poderia fazer o seguinte: você poderia importar somente a classe que a gente realmente vai utilizar. Então, from telebot import telebot, certo? Vamos inicializar aqui, vamos criar uma instância dessa classe telebot, e vamos passar para ele o token, certo? Que não passa de um string. E aí, beleza, como é que a gente vai fazer agora? Usamos o decorator aqui, que assim, inicialmente você não precisa saber afinco o que é que significa o decorator, só preste atenção como a gente está utilizando isso para receber uma mensagem no loop ali do bot 24 horas por dia. Então, vamos utilizar aqui o decorator, vamos usar o objeto que a gente já instanciou, que a gente já tem aqui, bot. Um manipulador de mensagem, e vamos utilizar o content types. E aí, types. Dentro desse content types, nós vamos utilizar uma lista. Dentro dessa lista, a gente vai definir o que é que a gente quer filtrar. No caso que a gente quer filtrar um sticker, certo? E aí a gente faz realmente a nossa função agora verdadeira. E aí nós vamos utilizar, por exemplo, a função filtrar. Vamos colocar aqui responder somente sticker. E aí dentro dessa função a gente passa o parâmetro. É um parâmetro que a gente pode selecionar, por exemplo, poderia ser MSG aqui para facilitar. E aí a gente, inicializando a função, a gente vai fazer o seguinte: essa função ela só vai ser executada quando esse filtro retornar um verdadeiro. Então, quando a mensagem tiver um sticker dentro dela, somente nesse caso essa função vai ser executada. Então, a gente vai colocar aqui bot.send message. Vamos pegar o chat ID, msg.chat.id. A gente está pegando dentro do objeto mensagem, a gente está indo no objeto mensagem, indo no chat e indo no ID. Então a gente vai estar pegando esse número aqui, msg.chat.id, e a gente vai passar uma mensagem para ele. No caso, uma mensagem assim: recebi seu sticker. E aí agora o que a gente faz é colocar o bot em loop para ele estar ouvindo este comando, para ele estar executando esse filtro o tempo todo. Então a gente coloca bot pulling, a gente coloca um print só para a gente se situar. Bot está em execução. Pronto, sabendo disso, aí é muito simples, é só você agora executar a sua função, e aí você vai no bot, e digita o comando que você predeterminou. O comando não, no caso a gente vai enviar uma mensagem como um sticker. No caso a gente vai enviar agora uma mensagem com um sticker. E aí vamos enviar esse sticker aqui. A função foi executada, porque dentro da mensagem tem um sticker, e aí ele me retornou: recebi o seu sticker.